Aleluia. Pessoal da Igreja Capaz do Senhor, amém? Queridos, para honra e glória do Senhor, é a primeira vez que eu ministro depois de cirurgia. Glória a Deus. É vitória, né? Não sei se os irmãos sabem, mas em janeiro eu tive que ser submetida a uma cirurgia na coluna. Eu já vinha desde 2006, né, com dores, né, com um problema na coluna. E aí, aprove a Deus eu ter que fazer essa cirurgia. Então, eu cortei aqui, ó. Tá vendo onde tem pescoço, tem um corte. E eu tive que colocar, então, uma prótese aqui pelo pescoço, mexeu nas cordas vocais. Então, toda hora eu vou estar parando para beber água, né? Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estou aqui, né? 3 meses já fez a cirurgia e só vai melhorar. Eu quero crer que só vai melhorar. Era uma cirurgia bem complexa. Eu cheguei a dar o testemunho, mas alguns não estavam aqui, então eu vou falar novamente, né? Então, era bem complexo. E Deus foi tão maravilhoso, né? Deus colocou a mão sobre essa experiência, porque uma cirurgia em pleno período de pandemia, e eu tive que fazer ela em Belo Horizonte, não foi em Uberlândia. Até nisso o Senhor colocou a mão. Então, foi tão tremendo que eu fiz a cirurgia numa sexta e já fui liberada no sábado, né? E no domingo eu estava voltando para Uberlândia, para a honra e glória do Senhor. E toda vez que eu lembro, eu começo a querer chorar, porque a gente sabe tanto que Deus, Ele é presente. E a igreja, no culto de quinta, orou por mim, numa quinta-feira, e na sexta eu operei. E era uma cirurgia complexa, como eu tinha dito para vocês. E a igreja orou, né, pastor, falando, olha, que seja rápido, né, a recuperação. E isso foi muito rápido mesmo. Glória a Deus. E amém, obrigada. Então, os irmãos, né, me perdoem aí, toda hora eu vou estar parando para beber um pouquinho de água. Então, hoje, o Senhor, e aprove a Deus o Senhor me trazer, para trazer essa mensagem. E eu trouxe o Senhor me trouxe esse salmo, Salmo 16. Salmo 16, nós vamos ler, nesse momento, apenas o 8. Glória a Deus. O 8 diz assim, o Senhor, tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Tu és um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo, e nós sentimos a Tua presença neste lugar. Oh, Senhor, a Tua presença é palpável, nós sentimos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, porque sem ela nós não somos nada, mas com ela nós podemos tudo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nesta noite. Senhor, fala, Santo Deus. Usa, Senhor, a minha vida, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Quando o Senhor me trouxe esse versículo, com certeza eu lembrei da experiência, né, de todas as experiências que eu passei, e eu tenho certeza que todos passam por várias situações, mas de todas as experiências, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor sempre esteve presente, né? E é a presença dEle que nos torna invencível. Né? Sem a presença dEle, nós não poderíamos fazer nada, mas com Ele nós podemos tudo. E refletindo sobre a palavra do Senhor, eu me lembrei de uma ocasião em que eu estava dando aula, não sei se os irmãos sabem, eu sou professora também, né? Entre muitas coisas, também sou professora, e sou professora de arte, né? Ensino arte,
E a arte, né, é uma linguagem que consegue conversar com todos os campos do saber. Ela consegue dialogar com a filosofia, com a psicologia, ela consegue dialogar com a teologia, né, que eu também fiz teologia, ela consegue dialogar com vários campos. E uma das minhas experiências dessas aulas que eu ensino para o ensino médio, né, que eu trabalho também com o ensino médio, especificamente com o terceiro colegial, eu estava mostrando para eles um trabalho de um grupo de artistas, né, de um grupo de teatro, chamado Teatro da Vertigem. É um grupo de teatro de São Paulo, que nasceu em 1991, e eles fizeram uma representação do livro de Jó, né, com o título Jó. O título é Livro de Jó. E, é claro, uma representação, uma releitura, eles não falam especificamente o Jó bíblico, mas o tema fala sobre sofrimento. E eu conversando com os meninos, mostrando as imagens, mostrando o trabalho, que é um teatro contemporâneo, conversa vai, conversa vem. Terminou a aula, a gente está fazendo as aulas no Meet, né, por videoconferência, e um estudante me procura: professora, eu preciso conversar com a senhora pode ficar depois do horário para a gente conversar? Eu falei: posso, tranquilo. E ele veio assim com várias indagações, né? Perguntas, mas é de um adolescente. Não, eu acho que as perguntas que ele me fez são perguntas filosóficas que atravessaram a humanidade. Perguntas tais como: onde está Deus diante de tanto sofrimento? Ele me procurou para me fazer essas perguntas: professora, eu estive lendo alguns assuntos relacionados à guerra, relacionados à epidemia, relacionados à saúde pública, e eu fico me questionando: onde está Deus perante todas essas situações que acontecem na humanidade? Onde está Deus? Eu sei que a senhora é cristã, porque a senhora fala muito de Deus para nós. Eu queria perguntar isso para a senhora. O que Deus está vendo tudo o que está acontecendo? Onde Ele está? Onde Ele está? E essa pergunta, é claro que eu fui desenvolvendo com ele, eu fui ouvindo, porque depois a gente conversando, ele foi me apresentando as situações dele, né? Ele perdeu muitas pessoas na família devido à Covid. Então, ele foi me mostrando que ele estava no momento de reflexão. Ele já estava. Esse momento, para ele, gerou essas reflexões. E eu pensei, né? Depois conversei com ele, claro, falei do Senhor para ele. Mas eu fiquei pensando, falei: gente, não é uma pergunta incomum. Não é uma pergunta que foi feita para um adolescente, é uma pergunta da humanidade. A humanidade perguntou: onde está Deus? E eu não vou muito longe, não. Não foi só a humanidade que perguntou. Quantos de nós também não perguntamos quando passamos por momentos de tribulação? Quantos de nós não fizemos esses questionamentos ao Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor quando eu estou passando por problemas na saúde? Onde está o Senhor quando eu estou passando por problemas na minha família, por conflitos? Onde está o Senhor? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho essa noite. Compartilhar com os irmãos algumas percepções, porque são tão pequenas nesse complexo que é esse Deus Todo-Poderoso. É tão pequeno. É sobre isso. Então, o tema da mensagem de hoje é: Deus, onde estás? Onde Deus está? E hoje nós louvamos aqui, né? Entoamos louvor a um Deus Todo-Poderoso, e nós temos que crer que Deus está presente. Deus está em todos os lugares. Ele está presente. Mas é uma questão: onde está? E geralmente essa pergunta ela é feita quando nós passamos, como eu disse, por momentos de grande sofrimento. A Bíblia também, né, aliás, o sofrimento ele foi tema não somente de hinos, mas o sofrimento foi tema de poemas, foi tema de obras de artes inteiras, foi temas, inclusive, de passagens
bíblicas, de livros inteiros. A palavra do Senhor, ela é recheada de momentos, né, onde o sofrimento é um tema. Se você pegar, por exemplo, o livro de Jó, já que eu citei Jó, Jó nos fala sobre fé, mas também nos fala sobre o problema do mal, que em consequência gera o sofrimento. O mal entrou no mundo. O mal entrou no mundo por meio do pecado. Então, nós agora enfrentamos esse mal. A palavra do Senhor, Jesus fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não está dizendo para você: olha, você não vai passar, viu? Se você estiver comigo, não. Mas se você estiver com ele, você tem tudo que você precisa para passar por problemas, por situações, pelo sofrimento. A presença dele é tudo que nós necessitamos. É disso que nós temos que ter certeza, que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não temerei nada. Eu não vou ter... Tem uma música, eu sempre canto ela, eu amo demais. Ai, Sodeia! Não sei se eu vou dar conta. Porque a voz, ela está... Ai, gente, difícil. Aquela música do Diante do Trono. Não temereis más notícias, não temereis más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. O Senhor está conosco. E disso nós, sem sombra de dúvida. Mas esses homens e mulheres da palavra do Senhor, eles nos trazem várias reflexões. A Bíblia ela é tão real, tão verdadeira, que ela não omite pessoas que, passando por problemas, também responderam de forma errada ao conflito. E mostra também as consequências da vida dessas pessoas. Mas também nos mostra a pessoas que, passando pelos problemas, permaneceram, firmaram seus pés, permaneceram na presença do Senhor e tiveram muitas vitórias. Como é o caso de Jó. Jó permaneceu com o Senhor, apesar de tanta coisa. Imagina, gente, quando você lê o livro de Jó, você já vê. O homem estava perante o Senhor, fazia tudo que era bom, né? E de repente ele começa a perder suas posses, seus filhos, é tocado em sua saúde, seus amigos vão até ele, começa a dar lições de moral para ele, né? Começa a tentar. Quando você começa a ler o livro, você fala assim: nossa, mas esses amigos, eles estão falando certo. Não, só que tem um momento que eles começam a desfazer. Você está em pecado, é por isso que você está passando por isso. Não muito longe do que nós passamos, né? Quando nós estamos passando por situações difíceis, nós ouvimos também pessoas diferentes falar para nós. Né, nossa, será que você não está em pecado? O que está acontecendo com você? Né, te julgar de algum modo. E ele permaneceu na presença do Senhor, embora teve seus momentos de questionamento. Jó questionou ao Senhor. Aí eu pergunto, essa questão, esse questionamento, é errado? Será que o Senhor, ele nos rejeita por questioná-lo? Por perguntar: onde tu estás, Senhor? Deus, onde tu estás? Quando eu estou passando por momentos de tribulação? Será que está errado? Será que o Senhor vai me rejeitar? Na verdade, se nós olharmos as passagens bíblicas, nós vamos ver que Deus não rejeita a pessoa por questioná-lo. Deus rejeita a motivação do questionamento. Tudo gira em torno do coração. Como está o meu coração quando eu questiono? Eu estou pedindo socorro quando eu pergunto: Deus, onde tu estás? Ou estou trazendo juízo sobre Deus? Como se eu estivesse querendo colocar Deus de lado, como se eu estivesse falando assim: não, Deus, pode deixar que eu faço melhor. Se for a respeito dessa segunda opção, Deus dá uma resposta para Jó interessante.
né, do juízo sobre Deus, Deus fala assim para ele, lá em Jó 48, diz assim: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? É como se Deus estivesse falando para Jó: você não me conhece? Não sabe as grandezas, não sabe o que eu posso fazer com esse universo? Por acaso você não sabe como eu comando tudo isso? Por acaso você não sabe como eu tenho comandado a sua vida? Você vai anular tudo o que eu tenho feito por você? Você vai anular tudo o que eu tenho feito pelo universo? Você faria melhor? O mal existe por conta do pecado. E nós vamos passar por muitas situações. E essa questão do sofrimento não é de agora. Ela não é atual, ela é antiga. Como eu disse no início, ela é muito antiga. Ela é tema de inúmeras canções, tema de inúmeros poemas. Mas quando isso nos afeta, é que a gente desce a lupa. Opa! Mas acaso o Senhor não nos guarda? Acaso o Senhor não está conosco? Acaso o Senhor não nos sustenta? Acaso o Senhor não está controlando tudo? Por acaso Deus perdeu o controle das nossas vidas? Deus perdeu o controle das nossas vidas? É um questionamento que nós fazemos. Deus não perde o controle das nossas vidas. Deus não perde. Quando nós voltamos lá em Éden e vemos Adão, saindo do lugar onde Deus o tinha colocado, que era o lugar da santidade, quando Adão resolve comer do fruto que não era para ele comer, quando ele sai desse lugar que Deus colocou, acaso o pecado fugiu do controle de Deus? Nada foge ao controle de Deus. É tão lindo ali em Gênesis, quando Deus fala assim: Adão, onde estás? Olha, quando Deus pergunta para o homem onde ele está, é uma pergunta retórica. Deus sabe exatamente onde ele está. Deus sabe. Por acaso Deus não sabe? Mas Ele quer uma resposta sincera do homem. O que Adão fala? Eu estou com vergonha, Deus. Eu estou com vergonha, Deus. Mas por que você está com vergonha, Adão? Por acaso você fez o que não era para ter feito? Foi a Eva. Aí a Eva, foi a cobra. Aí a cobra some no mato, ninguém pecou. Cadê a responsabilidade? Ninguém foi responsabilizado. Quando Deus pergunta ao homem onde ele está, Ele quer apenas uma resposta sincera. Mas e se Adão tivesse perguntado? Isso aqui são suposições, nós sabemos que isso não vai voltar. Mas e se Adão tivesse perguntado: Deus, depois do pecado, onde estás? Deus, onde estás? No sentido de: Senhor, eu pequei, eu errei. Onde o Senhor está para me ajudar? É claro, isso não ocorreu. O pecado entrou. E anos mais tarde, seus filhos, Caim. Caim, onde está seu irmão? Por acaso sou eu cuidador do meu irmão? Deus só queria saber o que tinha acontecido. Mais uma desculpa. Com esse pecado entra a maldade no universo, né, na humanidade. E assim o sofrimento. Então, enfim, a questão do sofrimento, ela é uma questão da origem do mal. E nós não estamos imunes a esse sofrimento. Agora,
Quando o homem pergunta a Deus onde ele está, nós podemos supor pelo menos 2 motivos que nos levam a perguntar a Deus onde ele está. Primeiro, pedido de socorro. Quando nós passamos por grandes situações, não quer dizer que de repente, nós já conhecemos a palavra, de repente, nós já sabemos que Deus está no céu, que Deus está em todo lugar, mas nós queremos sentir a presença dEle, nós queremos sentir, porque nós estamos, às vezes, tão sujeitos àquela situação de turbulência que nossa vida está passando, que nós ficamos insensíveis à presença do Senhor. E aí nós perguntamos, Senhor, onde estás? É como se eu estivesse falando assim, Senhor, socorre-me, eu preciso de Ti. Mas eu também tenho a outra pergunta, como eu disse, que é essa pergunta, onde Tu estás? Por acaso o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor se esqueceu? Não sabe como está sendo difícil? Como eu disse, não é errado questionar. Deus não vai rejeitar, não nos rejeita por questionarmos. Ele rejeita a motivação do nosso questionamento. O coração que nos leva ao questionamento. É o coração, né? Essa semana nós estamos estudando nas células. O estudo de domingo, o pastor Ricardo fala muito sobre coração, sobre as emoções. Muito interessante. Se você não estudou, se você não participou, né, corre que dá tempo, né? Muito falando sobre o coração. Na verdade, nós sentimos aqui, mas é aqui, né? Nosso intelecto. Nosso intelecto ele é formado por razão e emoção. E tudo está aqui na nossa mente. Por isso que Paulo escreve, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a mente e a alma. É psique. Nós precisamos renovar a nossa alma. Porque quando nós renovamos a nossa alma, as nossas emoções, elas nos levam para o caminho do Senhor. E Deus não rejeita as nossas emoções. De maneira alguma, Ele não desfaz das nossas emoções. Tanto é que Ele colocou isso em nós. Senão Ele não teria colocado. Ele também diz, né, que o verdadeiro adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Com todo o seu ser, com tudo que Ele é, razão e emoção. E nós precisamos cuidar desse lugar, das emoções, do coração. E isso nós precisamos cuidar. Nós precisamos equilibrar segundo a palavra do Senhor. Para que, quando nós passarmos por momentos como esses, momentos de sofrimento, momentos que todos nós podemos passar, não é porque nós não somos melhores que ninguém, assim como a chuva e o sol, a chuva desce e o sol nasce e se põe sobre a vida de todo mundo, todos nós passamos por isso, por sofrimentos, por desilusões, por medo, por problemas, por dificuldades. Todos nós. A única certeza que temos é que Deus está conosco. E isso é o que nos dá forças para permanecer. E o Senhor nos fez tão complexos, Ele nos respeita. Ele respeita os nossos momentos. Momentos em que nós estamos frágeis. Ele sabe, porque Ele nos fez. Ele sabe que quando nós estamos frágeis, nós somos sujeitos a grandes situações, a situações muito difíceis e pesadas. E às vezes mesmo a algumas atitudes. Aleluia, Senhor. E o Senhor, assim, Ele sabe da nossa complexidade subjetiva. Ele sabe. Ele não vai exigir de nós além do que nós podemos doar. Além do que nós podemos fazer. Sabendo disso, Ele também entende que nós dependemos dEle. Por sermos frágeis, só somos fortes quando estamos com Ele. Só somos fortes quando estamos com o Senhor. E como que eu estou com o Senhor? Quando eu busco a sua presença a todo tempo. Não somente nos momentos de fraqueza.
É necessário nós entendermos essa realidade, queridos. Todo tempo nós precisamos buscar o Senhor. Porque nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Ele é a nossa vida, Ele é tudo que nós temos. A nossa única certeza é que tudo isso vai acabar. Sofrimento, medo, dor, morte, vai acabar. Sabe quando? Quando Jesus voltar. A glória nos reserva paz. A glória nos reserva uma vida sem dor, sem tribulação. É a glória, é lá que o Senhor nos prometeu. Vida de paz, vida é lá. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos passar, mas passar com Ele. Agora então, onde Ele está? Onde Deus está? Vamos pensar. Isso vocês já sabem. Portanto, onde podemos encontrar Deus? Eu já falei, Deus está perto. Deus está perto. Mas tem alguns versos que eu gostaria de ler. Se você não pode anotar também, depois vocês podem ler. Primeiro, Deus está no céu fazendo tudo o que lhe agrada. Salmo 115. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Diz assim, Salmo 115, 2 e 3, diz assim: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nada foge do seu domínio. Nada foge. Salmo 47, 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Salmo 45, 6. O seu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O reino do Senhor é eterno. Nós cantamos, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. O nosso Deus está no céu, sentado no seu trono e dirigindo as nossas vidas. Nada foge das tuas mãos, nada foge, nada. Tudo está do jeito que precisa estar. 2. Deus está no mesmo lugar em que Ele estava quando você estava bem. Jó 35, eu vou ler o 9 e o 10, diz assim: por causa das muitas opressões, é uma resposta de Eliú a Jó. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Deus, eu escrevi essa frase, eu quero ler essa frase, porque eu achei que talvez eu não consiga falar do jeito que está aqui. Deus sempre esteve e sempre estará no mesmo lugar que nós o colocamos em nossa vida. Se elevarmos altares ao Todo-Poderoso em dias ensolarados, esses altares estarão lá em dias de tempestade e será a nossa âncora nesses dias. Glória a Deus. Eu estava inspirada, gente. Glória a Deus. Deus sempre está no mesmo lugar, gente. É nós que vamos alterando a nossa percepção. Por quê? Porque nós vamos, muitas vezes, por conta dos problemas, por conta do sofrimento, por conta dos obstáculos, nós vamos deixando o nosso olhar, tirar o foco de Deus. E começamos a olhar os montes, os problemas, os gigantes. E tiramos o foco. A percepção muda, mas Deus está lá. É como o salmista também dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Deus está me provando em silêncio
e me socorrerá perfeitamente. Onde que está esses versos? Agora eu vou citar, né? Salmo 42, 3 diz, 42, 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Esse versículo aqui veio para mim no dia que eu estava já internada, né? O Senhor me trouxe esse versículo. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Glória a Deus. Quer presença melhor do que essa? Um Deus que afofa a sua cama. Aleluia. E 2 Timóteo 4,17 diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios o ouvissem, e fui libertado da boca do leão. É Paulo falando a Timóteo. Glória a Deus. O Senhor, Ele está no controle de tudo. E Ele vai te ajudar nos detalhes. Aquilo que você precisa naquele momento. Começa a observar isso. Começa a observar como Deus é um Deus do detalhe. Começa a perceber nesses momentos, quando você estiver passando por tribulação, como Deus te leva e te carrega pelo colo. Começa a perceber esse Deus. Começa a perceber o amor de Deus. Desse Deus gracioso. E por que Ele faz isso? Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós fazemos bem o dever de casa. Mas é porque Ele nos ama. E Ele faz isso com todos aqueles que se achegam a Ele. E Ele quer fazer com todos. Com todos. Deus está com o coração quebrantado e contrito. Nós temos vários versículos para falar sobre isso. Salmo 147, 3 diz, sara, olha o que Deus faz, Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Em Tiago 4, 6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Em Salmo 51, 17 diz assim, sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esses versículos aqui, esse Salmo 34, 18, que diz, perto está o Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Nós vamos ter, um momento de oração daqui a pouco. Já estou caminhando, o meu é bem rápido, né? Mas, para conclusão, para nós termos um momento assim de oração. Mas eu coloquei assim, a maior revelação do lugar de Deus em qualquer momento é sabermos que Ele está perto. Sua presença é o bem mais precioso que nos ajuda em qualquer inverno que passarmos. Na presença de Deus, talvez, nossos argumentos intelectuais não melhorem. Talvez eu não consiga explicar tudo o que está acontecendo. Mas a nossa fé em sua providência se torna invencível. Na presença de Deus, nós encontramos sua vontade, que muitas vezes é incompreensível para nós. Porque o que o Senhor quer? Qual que é o objetivo dele? É que todos venham a se salvar, que ninguém se perca. E Ele vai mover montanhas para alcançar, porque Ele ama a humanidade. E por ela, Ele morreu, Ele se entregou. Ele deu seu Filho, Ele se doou. Para que eu e você pudéssemos estar aqui, em unidade, buscando, louvando ao Senhor, louvando sua presença. Mas Ele ainda não acabou, esse objetivo dele não acabou. Ainda existem vidas, milhares de vidas.
E Ele vai mover o universo para alcançar essas vidas. E muitas vezes vai mexer conosco. Não quer dizer que Ele não nos ame. Mas nós somos instrumentos de sua vontade. Quando nós nos achegamos a Ele, nós temos que entender que nós somos instrumentos da sua vontade. Ele vai mover o céu para alcançar os perdidos. Porque Ele ama. Porque Ele ama. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Nem você. Pelo amor do Senhor demonstrado é que estamos aqui. Para falar que Ele é um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus que não nos abandona. Não é um Deus que se esquece dos seus amados. Ele é um Deus que cuida, como eu disse, um Deus do detalhe. E para encerrar e nós termos o nosso momento de oração, eu vou voltar em Salmo 16. No verso 5, eu gostaria que os irmãos meditassem do 5 ao 8. Eu li só o 8 no início. Eu gostaria que os irmãos meditassem. Diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. A única certeza que temos é que o Senhor está presente. Essa é a certeza. Essa é a nossa certeza. E a presença dEle é tão doce. A presença dEle é aquela que nos dá força. É sobre os seus pés que nós devemos estar. O adorando e o buscando. Além do que está acontecendo, além de qualquer situação. Que nós possamos cantar, entoar louvores ao Senhor, independente da situação que nós enfrentamos. Porque esse Deus, esse Todo-Poderoso que nos ama tanto, que cuida de nós nos detalhes, é esse Deus que está presente de nós. Onde está Deus? Onde está o teu Deus? Ele está do seu lado. Onde está o teu Deus? Ele está aqui. Onde está o teu Deus? Se alguém te perguntar, fala, Ele está presente. Ele está presente e Ele nunca me abandonará. Pode ter certeza disso. Essa é a tua certeza. Ele não te abandonará. Ele vai fazer você andar em lugares altos, mesmo em momentos de extrema dificuldade. Ah, Senhor, porque Tu és a nossa força. Tu és a nossa força. Começa a buscar a presença do Senhor aonde você está. Aleluia, Senhor. Começa a dizer ao Senhor que Tu és, que você o ama. Começa a dizer. Eu não sei como você entrou aqui, querida, eu não sei. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais os questionamentos que têm vindo ao seu coração, à sua mente. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui e Ele te ouve. Ele te ouve. Ele se importa com seus sentimentos, Ele se importa com o que você tem passado. Ele passa a mão em sua cabeça, Ele te abraça, Ele te sustenta. Começa a dizer, Senhor, Tu estás aqui. Começa a dizer ao Senhor, conversa com o Senhor, queridos. Aproveite esse momento e busque a presença dEle.